No meio do oceano, sob o sol implacável da costa nordestina do Brasil, não há testemunhas. Há apenas o azul infinito, o rangido da madeira velha e a luta silenciosa entre um homem e um fantasma. A bordo de um pequeno e surrado barco de pesca que balança como uma casca de noz sobre as ondas está Jonas. Aos 60 anos, seu rosto é um mapa de rugas desenhado pelo sal e pelo tempo, e suas mãos calejadas seguram com firmeza o cabo de uma pequena faca. Abaixo dele, na água, algo imenso se debate. Não é um peixe para venda. É uma batalha desesperada. Presa em um emaranhado medonho de redes de pesca abandonadas, uma fêmea de tubarão-tigre, um colosso de quase 5 metros, luta com o que lhe resta de força. Os cabos de nylon, invisíveis e mortais, cortam sua pele cinzenta, obstruindo suas guelras e transformando seu corpo poderoso em uma prisão. Ela não é um predador em seu reino, é uma vítima da negligência humana, afogando-se lentamente em um túmulo que não deveria existir. O silêncio é denso, quebrado apenas pelo marulhar das ondas, pelo gemido do barco e pela respiração ofegante de Jonas. Ele se inclina sobre a amurada, o barco adernando perigosamente. A faca em sua mão parece um brinquedo diante da massa de redes e do poder contido naquele animal. Um único espasmo de pânico do tubarão poderia virar a embarcação, arrastando-o para as profundezas. Qualquer pescador em sã consciência cortaria a linha que prende a rede ao seu barco e se afastaria o mais rápido possível. Salvar a própria vida seria o único instinto lógico. Mas Jonas não faz isso. Ele se aproxima mais. A pergunta que paira no ar salgado não é apenas se ele conseguirá salvá-la, mas por que, em nome de tudo que é sagrado, ele arriscaria a própria vida por uma criatura que a maioria dos homens do mar aprendeu a temer e a odiar. Para entender a decisão que desafiava a lógica e a sobrevivência, é preciso voltar no tempo. É preciso navegar pelas águas da memória de Jonas, um homem que nasceu e cresceu em uma pequena vila costeira que depende do mar para tudo. Jonas nunca foi um ambientalista de carteirinha. Ele era um homem prático, forjado pela necessidade. Por décadas, ele viu os tubarões como competidores brutais, ladrões de seu sustento. Às vezes até como monstros. Essa percepção não era apenas superstição. Estava cimentada em uma tragédia pessoal, uma ferida que nunca cicatrizou. Há muitos anos, Jonas perdeu seu melhor amigo, um homem que era como um irmão, levado pelo mar em um acidente que a memória coletiva da vila insistia em atribuir a um ataque de tubarão. Desde aquele dia, Jonas navega com uma alma dividida. De um lado, o respeito profundo pelo oceano que lhe dava o pão, do outro, um rancor silencioso, a sensação de que o mesmo mar lhe havia roubado algo insubstituível. Ele carregava o peso de uma culpa que não tinha nome, e sua relação com o oceano se tornou um diálogo amargo de mágoa e dependência. Enquanto a história de Jonas se desenrolava em terra, uma outra história acontecia no mar. A grande fêmea de tubarão-tigre não era um monstro anônimo. Para os pescadores mais antigos, ela era uma lenda viva, apelidada de Tainá. Ela era a rainha soberana daquele trecho de oceano, um pilar magnífico do ecossistema local, patrulhando as correntes muito antes de se tornar mais uma estatística da pesca fantasma. Sua existência era um sinal de um mar saudável, um equilíbrio que a presença humana estava começando a quebrar, fio a fio, rede a rede. E agora, os destinos daquele homem assombrado e daquela rainha aprisionada estavam prestes a se cruzar de uma forma que ninguém poderia prever. De volta ao presente, a bordo do barco frágil, a previsão se torna ação. Jonas se debruça sobre a borda, a água salgada salpicando seu rosto. Ele estica o braço, a faca em sua mão mergulhando na água turva pela agitação. O primeiro corte é um ato de fé cega. O nylon da rede é grosso, endurecido pelo sol e pelo sal, e a lâmina pequena luta para encontrar um ponto de apoio. Ele puxa com toda a força, os músculos de seu braço gritando em protesto. O fio se rompe com um estalo seco, quase inaudível contra o som do oceano. A resposta de Tainá é imediata e violenta. Sentindo a ligeira mudança na tensão,
Ela se debate com uma fúria renovada. A cauda poderosa chicoteia a água, enviando uma onda que quase joga Jonas ao mar. O barco inclina-se a um ângulo assustador, e por um segundo, homem e animal parecem destinados a serem engolidos juntos. Mas Jonas se agarra, o coração martelando contra as costelas. Ele espera. Ele sabe que não pode lutar contra o pânico dela. Ele só pode esperar pelas janelas de exaustão. O resgate se transforma em um ritual angustiante e demorado. Minutos se arrastam como horas sob o sol escaldante. Cada corte na rede é uma aposta perigosa. O tubarão alterna momentos de imobilidade apática, quando parece ter se rendido ao seu destino, com espasmos de pânico que ameaçam destruir tudo. Jonas aprende o ritmo da criatura. Ele trabalha nos momentos de calma, recuando quando a fúria retorna. Fio por fio, ele desfaz a mortalha. Ele não pensa no perigo, não pensa no amigo perdido, não pensa em nada além da tarefa em suas mãos. É um trabalho de paciência, um diálogo silencioso entre o Salvador e a vítima. Depois do que parece uma eternidade, com os braços de Jonas tremendo de cansaço e a pele de Tainá marcada por dezenas de feridas, resta apenas um último fio grosso, um cabo que aprende pela barbatana dorsal. É o mais difícil, o mais tenso. Jonas se inclina o máximo que pode, a água quase em seu rosto. Ele posiciona a faca e usa o peso do próprio corpo para forçar o corte. O cabo resiste, depois cede. Com um último estalo, a rede se afasta, um fantasma inerte afundando lentamente na escuridão azul. Tainá está livre. Por um instante, ela permanece imóvel, como se não acreditasse na liberdade recém-descoberta. Jonas se afasta, exausto, esperando que ela desapareça nas profundezas, retornando ao seu reino. Seria o fim lógico da história. Mas algo extraordinário acontece. Em vez de fugir, a gigante ferida e desorientada começa a se mover lentamente. Ela nada em um círculo largo, depois outro, antes de se posicionar a uma distância segura, mas constante, do pequeno barco de Jonas. Sua barbatana dorsal corta a superfície, seguindo a embarcação. Jonas observa, incrédulo. Ele não entende. Medo, gratidão, confusão. O comportamento do animal desafiava tudo o que ele conhecia sobre o mar. Ele liga o motor velho de seu barco e o som ruidoso quebra o silêncio. Ele começa a navegar lentamente de volta para a costa, e a sombra imensa o segue. O que Jonas não sabe é que ele não estava completamente sozinho. Em um barco de turismo a uma distância considerável, um visitante, fascinado pela cena de um pequeno barco de pesca tão longe da costa, estava filmando com seu celular. A lente não capturou os detalhes, mas registrou a escala da luta. O homem solitário, a mancha escura e gigantesca na água, e a dança perigosa entre eles. Ele filmou o momento da libertação e, mais espantoso ainda, filmou a barbatana do tubarão seguindo o barquinho como um cão de guarda leal. Em poucas horas, aquele vídeo amador, tremido e sem áudio de qualidade, estaria na internet. E o mundo inteiro saberia o que aconteceu. A chegada de Jonas à vila foi um espetáculo silencioso. Os outros pescadores, preparando suas redes para o dia seguinte, pararam para observar a cena surreal. O barco de Jonas se aproximando do cais, e a barbatana inconfundível de um tubarão-tigre patrulhando logo atrás, na entrada da baía. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Para alguns, Jonas era um herói, um homem que demonstrou uma compaixão que eles mesmos não teriam. Para a maioria, no entanto, ele era um louco. Um velho que havia arriscado a vida por um monstro e, pior, o havia trazido para a porta de casa. O pânico começou a borbulhar. Quando o vídeo viralizou, a pressão se tornou insuportável. A pequena vila de pescadores virou notícia nacional. Repórteres chegaram. Turistas cancelaram reservas. A presença constante de um predador de topo tão perto da costa era uma ameaça econômica e uma questão de segurança pública. As autoridades ambientais foram acionadas, e com elas chegou a doutora Aline. A doutora Aline era uma bióloga marinha, uma mulher da ciência, prática e metódica. Ela chegou com sua equipe, equipamentos e um objetivo claro, baseado em anos de estudo e protocolos de segurança.
O animal representava um risco. Seu comportamento era anômalo, provavelmente um sintoma de estresse pós-traumático que o tornava imprevisível. Ele precisava ser estudado, marcado e, por fim, realocado para águas profundas, longe dos humanos. Para ela, a equação era simples. A segurança da comunidade vinha em primeiro lugar. O que ela não contava era que, para um velho pescador, aquela equação envolvia variáveis que seus livros de ciência não poderiam calcular. O conflito estava apenas começando. A primeira conversa entre Jonas e a doutora Aline aconteceu no cais, com o cheiro de maresia e diesel no ar. Ela foi direta, com a objetividade de quem está acostumada a lidar com crises. Explicou os riscos, citou estatísticas de ataques não provocados, falou sobre a responsabilidade legal. Jonas ouviu em silêncio, os olhos fixos não nela, mas na linha do horizonte, onde a barbatana de Tainá ocasionalmente cortava a água. Quando ela terminou, ele apenas balançou a cabeça. A senhora tem seus livros, doutora, ele disse, a voz rouca. Eu tenho o mar, e ele me diz que ela não vai a lugar nenhum. Para a doutora Aline, aquela resposta era a confirmação de seu diagnóstico inicial. Jonas não era apenas um obstáculo, era um homem agindo por emoção, personificando um animal selvagem. Uma interferência perigosa. Para Jonas, no entanto, algo profundo havia mudado dentro dele. O ato de salvar Tainá não foi o fim de uma história, mas o começo de outra. Ele via na recuperação lenta do animal uma forma de redenção pessoal, um acerto de contas com o oceano que lhe tirara tanto. A mágoa antiga começou a dar lugar a um senso de propósito que ele não sentia há décadas. E assim, um ritual diário começou. Todas as manhãs, antes do sol nascer, Jonas pegava parte do seu pescado e levava em seu pequeno barco para a entrada da baía. Ele não se aproximava demais, respeitando o espaço da criatura. Ele simplesmente jogava os peixes na água e observava a sombra imensa se aproximar para se alimentar. E enquanto ela comia, ele conversava. Contava histórias do mar, segredos que nunca havia compartilhado com uma alma humana. Falava sobre o amigo perdido, sobre a culpa que carregava. Ele falava com Tainá como se ela pudesse entendê-lo, como se naquele predador silencioso ele tivesse encontrado um confessor. Ele se tornou seu protetor ferrenho. Do outro lado da baía, no escritório improvisado que montou na colônia de pescadores, a doutora Aline via tudo com crescente preocupação. Para ela, Tainá não era uma lenda, mas um conjunto de dados. Um animal de quase 500 quilos, ferido, estressado e perigosamente perto de uma área populada. O comportamento de Jonas, ao alimentá-la, estava condicionando o animal a associar humanos com comida, uma das piores coisas que poderiam acontecer. Ela tentou explicar isso em reuniões com a comunidade, mostrando gráficos e vídeos de outros casos que terminaram em tragédia. A vila se partiu ao meio. De um lado, os donos de pousadas e restaurantes, junto com os pescadores comerciais, que viam Tainá como uma bomba relógio. O turismo, a principal fonte de renda além da pesca, havia despencado. O medo era palpável. Eles exigiam a remoção imediata do tubarão, a qualquer custo. Do outro lado, um pequeno, mas barulhento, grupo de ativistas ambientais locais e alguns moradores mais antigos, que viam em Jonas um herói e em Tainá um símbolo da resiliência da natureza. As discussões nos pequenos bares da orla se tornaram acaloradas. Amizades de uma vida inteira foram postas à prova. Jonas, antes apenas mais um pescador, estava agora no centro de um furacão. O conflito chegou a um ponto de ruptura quando um jornal de grande circulação publicou uma matéria sensacionalista com a manchete: O velho e o monstro. Pescador mantém tubarão assassino como animal de estimação. A pressão sobre as autoridades se tornou insuportável. A ordem oficial foi emitida. A doutora Aline, mesmo com uma ponta de desconforto ético, teve que acatar. O protocolo era claro. A operação de captura e realocação de Tainá foi marcada para a sexta-feira seguinte, ao amanhecer. A notícia caiu como uma sentença na pequena vila. A equipe da doutora Aline preparou o equipamento. Barcos maiores e mais potentes que o de Jonas foram trazidos. Redes de contenção,
um rifle de dardos tranquilizantes, uma jaula de transporte. Era uma operação logística complexa, planejada para ser rápida e eficiente. Jonas observou tudo à distância, o coração pesado. Ele era visto como um obstáculo irracional, um velho que havia perdido o juízo, um homem que colocava a vida de um peixe acima da segurança de sua própria gente. Na madrugada da operação, o mar estava calmo, quase espelhado. As luzes dos barcos da equipe de captura cortavam a escuridão, criando uma cena quase cirúrgica na baía. A doutora Aline coordenava tudo pelo rádio, a voz firme e profissional. Eles se aproximavam lentamente da área onde Tainá costumava ficar. Mas quando chegaram, encontraram algo inesperado. Entre eles e o alvo, balançando suavemente sobre as águas escuras, estava o pequeno e surrado barco de Jonas. Ele estava parado, o motor desligado, as mãos apoiadas na madeira gasta. Ele não disse uma palavra. Ele apenas estava lá. Um homem, em sua casca de nós, se colocando no caminho de uma força muito maior. Era uma tentativa desesperada, um ato de desafio silencioso, uma batalha que ele não tinha como vencer. Pelo rádio, a voz da doutora Aline soou, cortante e sem paciência. Jonas, saia do caminho. Esta é uma operação oficial. Você está obstruindo a lei. Ele não respondeu. Suas mãos calejadas, que conheciam cada centímetro daquele barco, não se moveram. Ele era uma estátua de teimosia, um rochedo humano contra a maré da autoridade. A equipe nos outros barcos trocava olhares nervosos, esperando ordens. A situação era inédita. Nenhum manual de procedimento ensinava como lidar com um velho pescador disposto a afundar junto com seu barco, para proteger um tubarão. Aline respirou fundo, tentando controlar a frustração. Ela deu a ordem. Contornem-no. Mantenham distância de segurança, mas prossigam com o plano. Não vamos deixar que isso nos atrase. Os motores dos barcos maiores rugiram, começando uma manobra lenta e cuidadosa para encurralar Tainá, ignorando o pequeno obstáculo que era Jonas. Para ele, o som daqueles motores era uma sentença de morte. Ele via as redes sendo preparadas, a equipe se posicionando. Sentiu uma onda de impotência, a amarga certeza de que sua resistência era puramente simbólica. Ele havia falhado. Foi então que o céu começou a mudar. O amanhecer, que prometia um dia claro, foi engolido por uma mancha escura e arroxeada que se espalhava pelo horizonte com uma velocidade sobrenatural. O vento, antes uma brisa suave, ganhou corpo e começou a assobiar. O mar espelhado se arrepiou. Pequenas ondas se transformando em marolas agitadas em questão de minutos. Os pescadores mais experientes na equipe de captura sentiram um calafrio. Aquilo não era uma chuva de verão. Era uma tempestade súbita, uma daquelas traições do tempo que o oceano às vezes prepara. A doutora Aline, focada na operação, inicialmente ignorou os sinais, mas logo o barco principal começou a balançar violentamente. A chuva veio em cortinas grossas e geladas, e o vento uivava como um animal ferido. A visibilidade caiu para quase zero. Abortar! Abortar a missão! Todos retornem ao porto! Ela gritou no rádio, mas sua voz foi quase engolida pela fúria da tempestade. Tarde demais. No meio da manobra de retorno, o motor do barco principal, forçado contra a correnteza crescente, engasgou, tossiu uma fumaça preta e silenciou. Um silêncio mortal em meio ao caos. O barco estava à deriva. O vento e as ondas o empurravam implacavelmente em direção a uma área que todos os locais conheciam e temiam. O Recife das Lâminas, um labirinto de corais afiados como facas, escondido logo abaixo da superfície. Um naufrágio era agora uma possibilidade real, iminente. O pânico tomou conta da equipe. Eles tentavam desesperadamente religar o motor. Jogavam âncoras que não encontravam fundo, enquanto as ondas quebravam contra o casco, cada uma parecendo mais forte que a anterior. E foi nesse momento de terror absoluto que algo mais aconteceu sob a água. A comoção, o cheiro de diesel e o pânico dos humanos na superfície agiram como um sino de jantar para outros predadores.
Barbatanas menores e mais ágeis começaram a cortar a água ao redor do barco avariado. Tubarões galha-preta, oportunistas e rápidos, atraídos pela chance de um desastre. Eles circulavam, sentindo a vulnerabilidade. A doutora Aline, agarrada a um corrimão, o rosto encharcado de chuva e medo, viu as barbatanas se aproximando e seu sangue gelou. Eles estavam encurralados, e o mar estava mostrando seus dentes. Mas então, uma sombra muito maior emergiu das profundezas turvas. Era Tainá. Ela não fugiu da confusão. Pelo contrário, nadou diretamente para o centro dela. Por um segundo, Aline pensou que o pior iria acontecer, que a gigante se juntaria ao frenesi. Mas o comportamento de Tainá era incompreensível. Ela não se aproximou do barco de forma agressiva. Em vez disso, começou a nadar em círculos largos e poderosos ao redor da embarcação à deriva. Seus movimentos eram territoriais, dominantes. Quando um dos tubarões menores tentava se aproximar, Tainá fazia uma investida rápida, não para atacar, mas para afastar, usando seu tamanho e sua presença para intimidar. Ela estava efetivamente criando um perímetro de segurança, uma barreira viva entre a equipe em perigo e os outros predadores. A doutora Aline observava, atônita. Seus joelhos fraquejaram. Tudo o que ela aprendeu, tudo o que seus livros e seus dados diziam sobre o comportamento de um predador de topo, estava sendo desintegrado diante de seus olhos. Aquilo não era instinto, não era comportamento de estresse pós-traumático. Era algo mais, algo que ela não tinha nome para descrever. Um animal selvagem, o mesmo que eles estavam tentando capturar e remover, estava agora agindo para proteger os humanos que o viam como uma ameaça. Enquanto a tempestade rugia, o barco de Jonas, mais leve e manobrável, conseguiu se aproximar e ele jogou uma corda para a equipe. Outros barcos de pesca menores, vendo o desastre, também vieram ajudar. O resgate estava em andamento. Mas a doutora Aline mal conseguia desviar o olhar daquela barbatana imensa que patrulhava incansavelmente as águas ao seu redor, uma guardiã improvável no coração da tempestade. O agradecimento do animal não era um gesto, era uma ação. E essa ação estava prestes a mudar tudo. A tempestade amainou com a mesma rapidez com que chegou, deixando para trás um céu lavado e um mar ofegante. A operação de resgate foi um sucesso. A equipe da doutora Aline, encharcada e em estado de choque, foi transferida para os barcos menores e levada em segurança de volta ao cais. O barco avariado foi rebocado lentamente. Um troféu quebrado da arrogância humana contra a força do oceano, mas ninguém falava sobre o motor que falhou ou sobre a tempestade. O silêncio no porto era denso, carregado de uma única imagem que se repetia na mente de todos que a testemunharam. A barbatana dorsal de Tainá, patrulhando como uma sentinela, desaparecendo nas profundezas apenas quando o último barco de resgate estava seguro. A operação de captura foi, obviamente, abortada. Os equipamentos caros e sofisticados foram recolhidos em um silêncio constrangedor. As redes de contenção, antes símbolos de poder e controle, agora pareciam meros adereços de um teatro que havia terminado em tragédia evitada. A doutora Aline sentou-se na beirada do cais, ignorando o frio e a umidade. Ela não era mais a cientista no comando. Era uma testemunha. Uma testemunha de algo que sua formação não conseguia explicar. Ela repassava a cena em sua mente, frame por frame. A agressividade territorial, a defesa deliberada. Não era um comportamento aleatório. Era preciso. Era intencional. Seus colegas de equipe, gratos por estarem vivos, tentavam racionalizar. Foi uma coincidência, disse um deles. Ela estava apenas defendendo seu território da comoção, e nós estávamos no meio. Aline balançou a cabeça, sem tirar os olhos da água. Não, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Ela não estava defendendo o território de nós. Ela estava defendendo nós do território. A distinção era sutil, mas mudava absolutamente tudo. Naquela noite, Aline não conseguiu dormir. Ela se trancou em seu escritório improvisado, cercada por livros, gráficos e relatórios. O protocolo era claro. Ela deveria documentar o incidente,
classificar o comportamento do tubarão como imprevisível e perigoso devido ao estresse e recomendar com ainda mais veemência a remoção imediata para um local remoto. Sua carreira, sua credibilidade, tudo dependia de seguir a lógica científica, os dados observáveis e os procedimentos estabelecidos. Mas o que ela viu não cabia em nenhuma de suas tabelas. Como ela poderia colocar em um relatório oficial a palavra proteção? Como poderia quantificar um ato que parecia mais com gratidão do que com instinto? Enquanto isso, Jonas em sua pequena casa também estava acordado. Ele não se sentia vitorioso. Sentia um peso estranho, uma mistura de alívio e temor. Ele havia visto o que Tainá fez, e para ele não havia dúvida. Ele sabia que o mar tinha suas próprias leis, sua própria linguagem. E naquele dia, o mar, através de sua rainha, havia falado. Ele havia respondido ao seu ato de compaixão com outro. Era um diálogo que nenhum cientista poderia traduzir, mas que um velho pescador entendia em sua alma. Na manhã seguinte, a doutora Aline tomou uma decisão. Ela não procurou as autoridades, não procurou sua equipe. Ela procurou Jonas. Encontrou-o remendando uma rede velha perto de seu barco, as mãos se movendo com a perícia de uma vida inteira. Ela se aproximou sem a postura de antes. Não havia mais a barreira da autoridade científica. Havia apenas uma mulher em busca de respostas. "Eu preciso entender", ela disse, a voz baixa. "O que você viu? O que você sabe sobre ela?" Jonas parou seu trabalho e a encarou por um longo momento. Ele viu a dúvida genuína nos olhos dela, a armadura de certeza quebrada. "A senhora quer entender com a cabeça ou com o coração, doutora?" ele perguntou. "Porque são respostas diferentes." Aline sentiu um nó na garganta. "Eu não sei mais", admitiu ela. "Minha cabeça me diz uma coisa, mas o que eu vi ontem, o que eu senti, é outra." Jonas assentiu lentamente. "O mar tira, doutora. Ele me tirou muito. Mas às vezes, ele também devolve. Não as coisas que perdemos, mas a chance de fazer as pazes. Tainá não é um monstro, ela é parte deste lugar, talvez a parte mais importante. E o que ela fez ontem? Ela não estava agradecendo a mim. Estava lembrando a todos nós que existe um equilíbrio, e nós o quebramos. Aquela conversa simples, sem jargões científicos, foi a peça que faltava no quebra-cabeça de Aline. Ela voltou para seu escritório e começou a escrever seu relatório. Mas não era o relatório que o protocolo exigia. Era um testemunho. Ela descreveu os fatos, sim, mas também descreveu o que eles significavam, o contexto, a sequência de eventos que começou com um ato de compaixão de um velho pescador. Ela sabia que estava colocando sua reputação em jogo. Poderia ser vista como anticientífica, emocional, talvez até instável. Mas ela também sabia que omitir o que testemunhou seria a maior mentira de sua vida profissional. A notícia de que a doutora Aline havia solicitado uma reunião de emergência com as autoridades, e a comunidade se espalhou rapidamente. O clima na vila era de expectativa máxima. Todos sabiam que aquela reunião selaria o destino de Tainá. Os donos de pousadas e os pescadores comerciais prepararam seus argumentos, certos de que o incidente da tempestade seria a prova final de que a situação era perigosa e incontrolável. O pequeno grupo de apoiadores de Jonas se preparou para a derrota, esperando que ele fosse, na melhor das hipóteses, multado por sua interferência. Jonas foi convidado, mas hesitou em ir. Ele não era homem de palavras ou de reuniões. Seu lugar era no mar. Mas no fundo ele sabia que precisava estar lá. Precisava ser a testemunha silenciosa daquele vínculo que ninguém mais entendia. A reunião foi marcada para o salão da colônia de pescadores. O lugar estava lotado. De um lado, o poder econômico e o medo. Do outro, a esperança frágil e a fé de um homem só. No centro, a doutora Aline, de pé, com seu relatório nas mãos, pronta para dar seu parecer técnico. O futuro de um animal magnífico e a alma de uma comunidade inteira dependiam do que ela diria a seguir. Ela respirou fundo, olhou para a multidão, encontrou os olhos de Jonas no fundo do salão e começou a falar.
O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria tempestade. Cada par de olhos no salão estava fixo na doutora Aline, uma mulher que representava a ciência, a lei, a ordem. Deles, esperava-se a confirmação do medo, a sentença final. Mas as primeiras palavras que saíram de sua boca não foram as que todos esperavam. Eu vim para esta vila com uma missão clara. Ela começou, a voz firme, mas com uma inflexão que não estava lá antes. Minha função, baseada em anos de estudo e em protocolos de segurança, era avaliar e neutralizar uma ameaça. Eu li os relatórios, analisei os dados, e minha conclusão inicial foi a mesma que a de muitos de vocês. O animal era um risco e precisava ser removido. Um murmúrio de concordância percorreu o lado do salão onde os donos de pousadas estavam sentados. Eles se ajeitaram em suas cadeiras, sentindo a vitória próxima. O protocolo, continuou Aline, erguendo o relatório em suas mãos, me instrui a descrever o incidente da tempestade como mais uma prova da imprevisibilidade do animal. Um comportamento errático de um predador sob estresse. Minha carreira foi construída sobre a obediência a esses protocolos, sobre a lógica fria dos fatos. Ela fez uma pausa, e seus olhos varreram a sala antes de pousarem novamente em Jonas. Mas o que aconteceu naquele mar não pode ser reduzido a uma linha em um relatório. A ciência me deu ferramentas para medir, para analisar, para prever. Mas ela não me deu palavras para descrever o que eu vi, o que eu senti. O tom da sala mudou. A certeza começou a vacilar, substituída por uma curiosidade tensa. Nós estávamos à deriva. O motor morto, as ondas nos jogando contra os recifes. Estávamos apavorados, disse ela, a voz embargando por um instante. E o mar nos mandou seus predadores. Tubarões menores, rápidos, oportunistas, e eu, a bióloga, soube exatamente o que aquilo significava. Um frenesi alimentar estava prestes a começar. E nós éramos a isca. Ela baixou o relatório sobre a mesa como se ele não tivesse mais valor. E então ela apareceu, Tainá, e o que ela fez desafia tudo o que eu aprendi. Ela não se juntou ao ataque. Ela nos protegeu. Ela criou uma barreira com o próprio corpo, afastando os outros tubarões, com uma autoridade que era inconfundível. Não era pânico, não era confusão. Era uma ação deliberada, inteligente e protetora. Um silêncio chocado agora dominava o ambiente. Ninguém ousava se mover. O protocolo me diz para chamar isso de comportamento territorial anômalo. Mas eu estava lá, e o que eu vi não foi um animal defendendo seu espaço. Eu vi um ser vivo defendendo as vidas daqueles que, momentos antes, estavam tentando capturá-lo. Isso não está nos meus livros. Não há um gráfico que explique isso. Ela se virou na direção de Jonas. Tudo isso começou com um ato de compaixão de um homem que todos aqui chamaram de louco. Um homem que arriscou a própria vida, não por lucro ou por glória, mas porque viu um ser vivo sofrendo e decidiu ajudar. Ele iniciou um diálogo, e durante aquela tempestade, o oceano respondeu. Pela primeira vez, os olhares se voltaram para Jonas não com pena ou desprezo, mas com um respeito recém-descoberto. O velho pescador permaneceu imóvel, o rosto um enigma, mas seus olhos brilhavam com uma umidade que não estava lá antes. Portanto, disse Aline, sua voz agora ressoando com uma nova autoridade, a autoridade da convicção moral. Meu parecer técnico mudou. Remover Tainá não seria um ato de segurança. Seria um ato de ignorância. Seria punir um animal por demonstrar uma capacidade que nós, em nossa arrogância, acreditamos ser exclusivamente humana. Ela então apresentou sua proposta. Não apenas deixar Tainá em paz, mas transformá-la no símbolo de uma nova era para a vila. Um projeto de monitoramento não invasivo, liderado por ela, que estudaria o comportamento único do tubarão. Transformar o medo em fascínio. Criar um centro de pesquisa e ecoturismo consciente que atrairia um tipo diferente de visitante. Não aqueles que buscam praias vazias, mas aqueles que buscam uma conexão real com a natureza. Tainá não é uma ameaça à nossa economia, argumentou ela. Ela é a nossa maior oportunidade.
A chance de mostrar ao mundo que a convivência é possível, que a compaixão é a ciência mais poderosa de todas. Quando ela terminou, o silêncio não foi quebrado por aplausos imediatos, mas por um longo e profundo momento de assimilação. A narrativa que havia dominado a vila por semanas, a do monstro e do velho louco, havia sido desfeita em poucos minutos. Um pescador, antes um pária, agora parecia um profeta. E um tubarão, antes um monstro, agora era quase uma entidade sagrada. Lentamente, um dos pescadores mais antigos se levantou e começou a aplaudir. Depois outro, e mais outro. O som cresceu, preenchendo o salão, não como uma celebração barulhenta, mas como um reconhecimento solene. A decisão estava tomada, não por uma ordem de cima para baixo, mas pelo coração de uma comunidade que acabara de redescobrir sua própria alma. Aquele som, aquela maré de aplausos, não foi o fim de uma briga, mas o início de uma construção. Nos dias que se seguiram, a vila costeira começou a se transformar, não da noite para o dia, mas de forma gradual e profunda, como a maré que sobe e redesenha a praia. O medo, que antes pairava como uma névoa densa, começou a se dissipar, substituído por algo novo, uma mistura de reverência, curiosidade e um orgulho protetor. Tainá não era mais o monstro da Bahia. Ela se tornou, nas conversas sussurradas no cais e nos bares, a guardiã da vila. A proposta da doutora Aline não ficou no papel. Com uma energia renovada, ela mobilizou recursos, contatou universidades e institutos de pesquisa. Pequenas equipes de biólogos e oceanógrafos começaram a chegar, não com redes e jaulas, mas com câmeras subaquáticas, hidrofones e drones. O objetivo não era capturar, mas compreender. O projeto de monitoramento não invasivo se tornou a nova espinha dorsal da comunidade. Eles instalaram boias inteligentes que rastreavam a presença de Tainá, enviando alertas para os barcos de pesca e para um aplicativo desenvolvido para os moradores. A tecnologia, antes uma ferramenta de captura, agora era uma ferramenta de convivência. A economia da vila, que havia sido devastada pelo pânico, encontrou um novo fôlego. Os turistas que cancelaram suas reservas foram substituídos por um novo tipo de visitante. Chegavam estudantes de biologia, fotógrafos da natureza, documentaristas e viajantes que não buscavam apenas sol e mar, mas uma história. Eles queriam ver o barco de Jonas, ouvir a história contada pelos pescadores locais e, quem sabe, ter a sorte de avistar a uma distância segura a famosa barbatana cortando as águas. As pousadas criaram passeios de observação ecológica, os restaurantes batizaram pratos em homenagem à guardiã e as crianças, que antes eram proibidas de se aproximar da água, agora aprendiam nas escolas sobre a importância dos predadores de topo para a saúde do oceano. E no centro de tudo isso estava Jonas. Ele não se tornou uma celebridade. Recusava a maioria das entrevistas e desviava dos holofotes com a mesma habilidade com que navegava entre os recifes. Ele não queria fama. Ele já tinha encontrado seu propósito. Não era mais o velho amargurado, assombrado por fantasmas do passado. O rancor que sentia pelo mar havia sido lavado pela tempestade e pela lição de Tainá. Ele se tornou o embaixador improvável entre o mundo dos homens e o silêncio do oceano, o guardião da guardiã. Sua rotina permaneceu quase a mesma, mas seu significado mudou completamente. Todas as manhãs ele ainda saía em seu pequeno barco, mas agora outros barcos o observavam com respeito. Ele não ia mais esconder-se para alimentar um segredo. Ele ia para manter um pacto. O vínculo entre ele e Tainá se aprofundou em um silêncio de compreensão mútua. Não havia truques, não havia tentativas de domesticação. Havia apenas uma presença, uma aceitação. Ele em seu mundo, ela no dela, com uma fronteira invisível de respeito que nenhum dos dois ousava cruzar. As imagens que definiram essa nova era eram poéticas e silenciosas. Ao entardecer, quando o sol pintava o céu com tons de laranja e roxo, a cena se repetia como um ritual sagrado. Jonas, em seu barco, não pescava mais. Ele apenas flutuava, o motor desligado, as mãos repousando sobre a madeira gasta.
E a uma distância constante e respeitosa, a barbatana dorsal de Tainá cortava a superfície lisa da água. Ela não o seguia como um animal de estimação. Ela patrulhava. Sua presença era uma afirmação silenciosa de que aquele era o seu reino e que naquele pequeno ponto do universo um homem havia sido aceito como parte dele. A história, no fim das contas, nunca encontrou uma explicação científica definitiva para o comportamento de Tainá. A doutora Aline publicou artigos, levantou hipóteses sobre inteligência animal e memória de trauma, mas admitiu que a ciência ainda engatinhava na compreensão da senciência de criaturas como aquela. E talvez fosse melhor assim. A ausência de uma resposta simples e lógica forçou a todos a aceitarem uma verdade mais profunda. A história não era sobre um tubarão que disse obrigado. Era sobre um ecossistema inteiro, que incluía os humanos, aprendendo a se curar. O agradecimento do animal não foi um gesto único e isolado na tempestade. Foi uma lição contínua, ensinada a cada dia, a cada patrulha silenciosa ao entardecer. Uma lição sobre como um único ato de compaixão pode gerar ondas de mudança, curando velhas feridas e revelando que os laços mais profundos e verdadeiros da natureza, muitas vezes, residem para além da nossa limitada compreensão. E essa compreensão não era barulhenta. Não se tornou um slogan em camisetas ou um grande letreiro na entrada da vila. Era um conhecimento silencioso, passado no aceno de cabeça entre dois pescadores, no sorriso de uma mãe vendo seu filho desenhar um tubarão na areia, não como um monstro, mas como um amigo. Era uma paz que se instalou no ar, mais profunda e duradoura que qualquer euforia passageira. O mundo lá fora continuou seu ritmo frenético. O vídeo original do resgate foi eventualmente enterrado sob novas ondas de conteúdo viral. Os repórteres foram embora em busca da próxima grande história. Mas para a pequena vila costeira, o tempo havia se dividido em antes e depois de Tainá. O antes era um mundo de luta, de rancor, de uma batalha silenciosa contra um mar que dava e tirava. O depois era um mundo de diálogo, de coexistência, de um respeito que nascia não do medo, mas do entendimento. Jonas nunca se viu como um herói. Para ele, o que fez foi simplesmente o que precisava ser feito. Ele consertou o que estava quebrado, primeiro na rede que prendia o animal, e depois, sem saber, dentro de si mesmo. A perda de seu amigo, a ferida que ele carregou por décadas, não desapareceu, mas ela se transformou. Deixou de ser uma âncora de amargura e se tornou uma lembrança suave, uma compreensão de que o mar não é um inimigo, mas uma força vasta e indiferente, capaz tanto de tragédia quanto de milagres. Em seus últimos anos, o velho pescador encontrou uma serenidade que nunca imaginou ser possível. Sua conversa com o mar não era mais um monólogo de dor, mas uma comunhão silenciosa. E todas as tardes, a rainha do oceano estava lá para ouvi-lo. Sua presença uma promessa constante de que até nas maiores profundezas a conexão é possível. O legado de sua história não foi escrito em livros de história ou em monumentos de pedra, mas na água, na memória do vento e no coração de uma comunidade que aprendeu a olhar para o oceano não como uma fronteira, mas como um lar que eles compartilhavam com seres de uma sabedoria que talvez nunca venham a decifrar completamente. E isso eles aprenderam. Estava tudo bem. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada, esse número já me diz que você esteve aqui e sentiu isso com a gente. E se você quiser caminhar conosco pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas para contar.